quero falar com os irmãos e gostaria que vocês abrissem comigo e me acompanhassem. Atos capítulo 2, versículos 42 ao 47. Atos capítulo 2, e eu quero falar com os irmãos hoje sobre a Igreja de Cristo. Amém? Sobre a Igreja de Cristo. No decorrer dessa exposição, espero que os irmãos compreendam aquilo que estou querendo repassar para vocês nessa noite, repassar para os nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentavam todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Louvado seja o Senhor, ó Pai, pela Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós queremos ouvi-la nessa noite e ao recebê-la, Senhor, nós queremos que isso transforme os nossos corações, transforme nossas vidas, transforme a nossa mente, a nossa forma de pensar, transforme a nossa maneira de agir, a nossa maneira de enxergar as coisas, no nome de Jesus. Tua palavra é rica e é a verdade sobre toda a realidade, sobre toda a nossa vida. Eu oro pedindo a direção do Teu Espírito Santo para esse momento, no nome de Jesus. Amém. A Igreja de Cristo. O que é a Igreja na realidade do primeiro século e o que é a Igreja hoje? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer sempre, né? Sempre pensar sobre isso. No texto que nós lemos, a gente entende que igreja significava apenas uma reunião de pessoas em torno de uma organização qualquer, um partido, para discutir qualquer tema, sendo ele de cunho religioso, filosófico ou social. A gente tem na Bíblia, inclusive, os saduceus e os fariseus. No caso da fé cristã, era uma reunião em torno da sua fé. Era uma reunião em torno dessa fé. Essa fé tinha como alvo principal, obrigado, colão, que não é mais colinha. Essa fé tinha como alvo principal o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o libertador que era esperado pelo povo. Esse grupo, chamado de igreja, organizado, eles se reuniam em torno de Jesus Cristo e é o que nós entendemos através desse texto. Eles estavam todos reunidos. Com o tempo, as diversas mudanças e acontecimentos, nós perdemos a noção do que é a igreja. Algumas vezes, quando falamos de igreja, nós pensamos logo em um lugar. Nós pensamos logo em um local geograficamente localizado, ou quando não, nós pensamos em uma denominação qualquer. Quando perguntam para a gente, de qual igreja você é? Normalmente a gente diz, a gente é da Igreja Batista do Novo Mundo, ou a gente é da Assembleia de Deus, ou a gente é... Então, normalmente a gente já pensa logo em um nome, a gente já pensa em um local. Mas no caso da fé cristã, igreja é exatamente esse grupo que se reúne em qualquer lugar em torno da pessoa de Jesus Cristo. E nada mais que isso. Nada mais que isso. A igreja era esse grupo de filhos de Deus que criam em Jesus como Cristo, o ungido de Deus. Essas pessoas que se reuniam por causa de Jesus, elas foram batizadas pelo Espírito Santo e declarados filhos de Deus. A gente vê ali no versículo, no capítulo anterior, eles foram batizados no Espírito Santo e formavam um grupo que a gente chama hoje de igreja. Na verdade, que o próprio Senhor Jesus chamou de igreja. Eu gosto muito de uma definição de igreja, simples inclusive, que é uma comunidade de pecadores que nasceram pela graça de Deus, mas ainda são pecadores. Porque não existe uma igreja perfeita. Nós estamos caminhando, nós somos a igreja de Cristo e nós sabemos que ela não é perfeita. Nós sabemos que o passado não tem mais poder de dominação sobre nós, mas o passado na nossa vida pregressa de pecado ainda tem influência sobre nós.
Você entende isso? Por isso, obviamente, esse grupo que conhecemos, como eu disse, não é perfeito. Se você acha que existe uma igreja perfeita, então já quero dizer para você que não existe. É esse grupo de pessoas, pecadores, mas que são comprados pelo sangue de Cristo, que pertencem a Jesus. Esse grupo é constituído de pessoas como eu, como você. A gente ora, nós cultuamos ao Senhor, no caso nós estamos fazendo aqui, nós confessamos os nossos pecados, nós vivemos em comunhão ou não, nos relacionamos fraternalmente ou não, e Deus em sua graça nos restaura, nos perdoa, nos aperfeiçoa, e isso torna a vida em comunidade, a vida social, a vida comunitária difícil algumas vezes. Essa é a igreja. Torna a vida social difícil, com alegrias, tristezas, mas a igreja ela não é perfeita. É claro, irmãos, que a gente precisa entender que a igreja é o mais próximo do céu que nós podemos ver. É muito importante a gente entender isso. Não há nada na face da terra mais próximo do céu do que a igreja. Não há. Quando pensamos em igreja concreta e não numa igreja abstrata, surge, a gente sabe, algumas dificuldades. E gostaria de compartilhar, apenas para nível de introdução, duas delas, antes de adentrarmos o texto que a gente leu. Repare, alguns com medo que a igreja fracasse, quando se pensa em igreja, querem assumir o controle da igreja, em geral com a mais das boas intenções. E nem é de meu interesse entrar nesse mérito, mas essas pessoas elas têm a pretensão de assumir o controle, porque se não fizerem isso, a igreja vai de mal a pior. Outros não fazem dessa forma, mas ficam extremamente apavorados e temerosos com o futuro da igreja, porque veem épocas, ondas diferentes que se infiltraram na igreja e atrapalham de fato o sentido do propósito da existência da igreja. É muito comum você perceber isso, e às vezes até nós mesmos podemos cair nesse erro, e a gente fica preocupado, assim, mas é a igreja, meu Deus, é a igreja. A igreja é do Senhor, a igreja de Cristo. Até dizem, a igreja de Jesus se corrompeu, mas na verdade a igreja de Jesus, ela continua sendo a igreja de Deus, santa, pura, com resquícios de pecado, sim, mas é a igreja de Jesus, é a igreja de Deus. No entanto, meus queridos, ambas as atitudes que eu falei para vocês, mesmo sendo repletas de boas intenções, por uma questão simples, elas falham. Elas falham e não chegam a lugar nenhum, e muito menos resolvem os problemas da igreja, porque a igreja é de Deus, é Deus quem constitui a igreja, é Ele quem a preserva. Ele é o fundamento principal desse grupo que se reúne em torno dele. Isso deve nos tranquilizar, isso deve nos dar paz, porque não existe um proprietário da igreja aqui na terra. Cristo é o Senhor da igreja. A igreja existe a despeito de nossa fé, muitas vezes imatura, muitas vezes vacilante, mas a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Um episódio interessante sobre a igreja e seu fundamento é quando Jesus indaga a respeito de si mesmo aos seus discípulos, em Mateus 16, quando ele diz, quem o povo diz que é o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? A respeito do Filho do Homem? A gente tem o texto, Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, outros profetas. Mas e vocês, Jesus diz, o que vocês dizem que eu sou? Simão, um cara já convertido, só que não, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus responde para Pedro, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Às vezes a gente pensa que, lendo esse texto, que a igreja é como se a igreja estivesse encurralada, como se a igreja estivesse retrocedendo. Não é isso. Jesus já deixa bem claro, as portas do inferno não prevalecerão. Ela já é vitoriosa, porque Cristo já venceu pela igreja. Amém? Cristo já venceu pela igreja. Isso deve alegrar o nosso coração. E aí Jesus continua, falando ali, eu daria a você as chaves, tal. Diante da indagação de Jesus, os discípulos, eles sabiamente fazem, meio que uma revisão bibliográfica. E aí eles começam a dizer, olha, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é profeta, Jeremias e tal. Mas Pedro diz que ele é o Filho do Deus vivo. Jesus, ele
ele começa a partir daí a falar a respeito da sua igreja, da sua origem, das suas lutas e da vitória final da igreja. E ele deixa claro que ele é o fundamento principal da igreja. Muito importante a gente entender isso quando se fala de igreja, que Cristo é o fundamento principal. A igreja está fundamentada em Cristo. Ele diz, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Historicamente, houve e ainda há muitos problemas com esse texto. Há muitos problemas com esse texto quanto à identificação da palavra pedra ou rocha. Os católicos romanos, na história, eles entenderam que essa pedra seria o próprio Pedro. Eles entenderam que seria o próprio Pedro. E como eles creem nessa, sem querer ser ofensivo, nessa ilusão, né, na balela de uma sucessão apostólica, e na verdade muitos protestantes, inclusive, se você reparar, também creem assim, ainda hoje quando se designam apóstolos, a Igreja Católica, ela crê que a Igreja está fundamentada em Pedro e então no Papa. É claro, irmãos, que isso biblicamente é um equívoco, é uma utopia. E dentro do protestantismo surgiram duas interpretações que vigoram essa ideia, que ainda é muito comum se pensar hoje. Uma delas é que o fundamento da Igreja seria a confissão de Pedro. E que a Igreja está alicerçada sobre o fundamento dessa confissão, da confissão. E a outra, que eu entendo ser mais propriamente bíblica, é que o fundamento não é a confissão de Pedro, não é Pedro, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Apesar de que esse texto ele causa um pouco de confusão, como eu falei na interpretação, e a interpretação é de que Jesus ele usa aqui um jogo gramatical, mencionando o nome de Pedro como uma lasquinha de pedra, e a outra palavra pedra, que literalmente se traduz como rocha, se referindo a um fundamento sólido, que entendemos ser o próprio Cristo. Mas o texto ele não deixa claro que está se referindo ao próprio Jesus. Às vezes quando a gente faz essa interpretação, a gente força um pouquinho esse texto. Eu achei muito curiosa essa observação, de que às vezes a gente olha para esse texto e a gente diz que está falando de Jesus, né? Mas um teólogo que eu gosto muito, um escritor chamado Hermes Maia Pereira da Costa, ele é um professor presbiteriano do Centro Teológico Mackenzie, e ele diz que essa confusão, é por isso que há uma grande confusão na cosmovisão católica, mas também fica claro para ele que Jesus não está se referindo a Pedro como o fundamento da igreja. Eu estava conversando com o pastor Getão, que vocês conhecem, né, o pastor Getão, ele disse de fato que essa afirmação está certa. Nós não conseguimos identificar que esteja falando de Jesus e por isso que há essa confusão na interpretação. Quando nós fazemos uso desse recurso, apesar de ser um recurso importante, né, dessa interpretação, apesar de ser importante, nós não estamos sendo fiéis ao texto. Porque, segundo o Hermes Maia, a palavra pedra e rocha era usada indistintamente em toda a literatura clássica. Então não dá para saber de fato. Mas para nós termos uma compreensão clara que, de fato, Jesus é o fundamento da igreja, nós temos que nos valer de outros textos bíblicos para esclarecer essa ideia. Isso é importante. Esse era um princípio, inclusive, inegociável do que nós conhecemos como reforma protestante. Você entende a Escritura comparando a Escritura com os outros textos. Então, pegou um texto, você não entendeu? Vá procurar outras referências, outros textos. É um fato curioso, eu falei para a Júlia sobre isso e ela, como assim? Esse texto está falando, está muito claro falando a respeito de Jesus e foi pesquisar e tal. E aí eu falei, eu vou conversar com seu pai. O William, meu sogro, ele é professor do Mackenzie e ele é professor de língua grega e hebraico. E daí eu perguntei para ele, para deixar a Júlia mais calma, porque eu sei que se ele disser que ok, a Júlia vai ficar mais calma, então é isso mesmo. E ele falou exatamente, é isso. Nós podemos ver, biblicamente, que Cristo é a pedra fundamental da igreja. Na palavra dos lavradores maus, encontrada nos 3 evangelhos sinóticos, Lucas 20, Marcos 12 e Mateus 21, os inimigos de Cristo, mesmo não concordando com ele, eles entendiam que ele estava se referindo a si mesmo, quando ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular.
Ela veio ser a pedra fundamental. Paulo, ele discute com os coríntios, imaturos, infantis em sua fé, e ele diz, porque ninguém pode pôr um outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja. A música 504 do HCC, do compositor Samuel Sebastian, de 1864, começa a estrofe dizendo, da igreja o fundamento é Cristo Salvador, em seu poder descansa, é forte em seu amor, pois nele alicerçada, segura e firme está, e sobre a rocha eterna jamais se abalará. Cristo é o fundamento da igreja. De fato, não há igreja que não tenha como fundamento Jesus Cristo. Negar essa verdade é negar a própria essência da igreja, porque a essência da igreja está em Jesus. Ele é a essência, e nós precisamos compreender isso, irmãos, porque o texto que lemos aqui mostra exatamente esse grupo de pessoas que entenderam que estavam fundamentados em Cristo, e ao receber o Espírito Santo, eles viveram o Evangelho de maneira que nenhuma outra comunidade viveu posteriormente. Pode ser que exista, e se você souber, me fale. Essa era a igreja de Cristo. E por ser a igreja de Cristo Jesus, e agora eu quero entrar no texto que nós lemos, ela era esse grupo que estava alicerçada em Cristo, e por estar alicerçada em Cristo, o texto mostra muito claro a forma que eles viviam. E a primeira lição que nós aprendemos dessa igreja, a igreja de Cristo, é que ela era uma igreja que aprendia. Ela era uma igreja que aprendia. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. É a primeira coisa que devemos guardar no nosso coração. A igreja de Cristo, ela está sempre em busca do conhecimento de Deus. Ela sempre está em busca de conhecer o próprio Senhor. O profeta Oséias já nos alertava sobre isso há tempo atrás, quando ele diz, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso nunca deve ser o oposto. Isso nunca deve ser o oposto. Essa é a primeira evidência da presença do Espírito Santo que Lucas menciona a respeito desse grupo, dessa igreja, quando ele diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Nós poderíamos dizer, naquele dia que o Espírito Santo abriu uma escola em Jerusalém, seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera, e haviam 3.000 alunos no jardim de infância. Eles estavam ansiosos para aprender a respeito de Jesus. E essas pessoas, elas não estavam se deliciando com experiências místicas que o levassem a rejeitar a própria mente, que os levassem a rejeitar sua vida moral e depravada. Não, nada disso. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, que era exatamente aquilo que os apóstolos aprenderam com o seu mestre Jesus. E aqui fica claro que o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo são mutuamente incompatíveis. São mutuamente incompatíveis, pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito do conhecimento. Já dizia um grande filósofo libanês, Charles Habib, sobre a responsabilidade do cristão buscar conhecer a Deus. Ele diz que por uma maior eficácia no testemunho de Jesus Cristo, assim como pela sua própria causa, a comunidade cristã não pode se dar ao luxo de viver na periferia da existência intelectual responsável. Ela precisa mais do que tudo conhecer ao seu Deus. Ela precisa mais do que tudo se dedicar aos ensinos da palavra de Deus. Esse grupo de pessoas conhecida como igreja não pensava que devido ao fato de terem recebido o Espírito Santo, esse era o único professor de que precisavam, podendo dispensar os mestres humanos. Pelo contrário, eles se assentavam aos pés dos apóstolos ansiosos por receberem instruções e nisso perseveravam. Quais são as tuas referências cristãs? O que você tem lido, o que você tem estudado, você tem se interessado pelo conhecimento de Deus, você tem buscado aprender mais sobre o Deus que você diz crer ou acha suficiente o básico da fé cristã? O nosso Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quanto mais você busca conhecê-lo, mais vislumbrado você fica com o que descobre a respeito dele. Quanto mais você o conhece, mais parecido com ele você se torna. Irmãos, quando eu penso naqueles 24 anciãos que estão prostrados diante de Deus, dia e noite, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, parece ser uma cena chata. Parece ser uma cena assim, poxa, mas nada a ver. Mas a minha mente me leva a pensar, e aí é só uma especulação minha, que cada vez que aqueles seres, eles olham para Jesus, eles veem algo diferente, que eles ficam vislumbrados, eles ficam maravilhados,
porque eles estão diante do Senhor e eles estão conhecendo mais do seu Senhor. A igreja de Cristo é sempre fiel às Escrituras, é sempre fiel ao ensino e à aprendizagem das Sagradas Escrituras. Ela persevera na verdade, se submete às suas instruções, porque o Espírito de Deus leva a sua igreja a se submeter à sua palavra. A igreja de Jesus é uma igreja que está em constante aprendizagem. Ela está sempre em busca de conhecer mais e mais a respeito de Jesus. Nós vemos isso muito presente nesse texto. A igreja de Jesus também é uma igreja que sempre está amando. Ela é uma igreja que ama sempre. E quando nós lemos o texto, aqui, nós vemos que eles viviam em comunhão e ao partir do pão e as orações. Esse amor era evidenciado na perseverança da comunhão, da koinonia. A perseverança na comunhão testemunha a vida comunitária da igreja em dois sentidos. Primeiro, o texto expressa o que compartilhamos, ao saber o próprio Deus. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E há também comunhão com o Espírito Santo. Assim, a comunhão é uma experiência trinitária. É a parte que temos em comum com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele habita em você, Ele habita em mim, e isso nos conecta. Nós pertencemos ao mesmo corpo que o cabeça é Cristo Jesus. E nós não podemos esquecer disso. Nós fazemos parte de uma comunidade, de um grupo de pessoas que está em torno de Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, e esse grupo ele ama. Mas em segundo lugar, a comunhão também expressa o que compartilhamos uns com os outros, tanto o que damos como o que recebemos. Paulo ele faz uso dessa palavra para se referir à oferta que recolheu entre as igrejas gregas, e ele traz a ideia de uma generosidade. De uma generosidade que é não gerada por nós mesmos, mas é gerada pelo Espírito Santo. E é isso que Lucas está especificamente se referindo aqui. A igreja praticou a generosidade de forma assustadora. De forma assustadora, e a Bíblia diz, quando nós lemos o texto, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas. No 44, todos os que criam montinhos se unidos e tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Esses versículos são perturbadores, eu não sei para você, mas para mim eles são. Porque daí você pergunta, calma, opa, se eu tenho aí minhas propriedades, eu vou ter que vender? Não, né, irmãos? Esses versículos são perturbadores. Será que a comunidade dos crentes deve seguir literalmente esses versículos? Se você observar bem a passagem do jovem rico, Jesus o chama para uma vida de pobreza total voluntária. Ele queria seguir Jesus, aí Jesus diz, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele já seguia, inclusive, os mandamentos. Mas Jesus aponta para um outro caminho. Mas nem Jesus e nem os apóstolos, eu creio, proibiram os cristãos de manterem seus bens, porque isso é algo voluntário. No capítulo 5 de Atos, Ananias e Safira foram mortos por tentar fraudar o Espírito Santo. Eles, vendendo uma propriedade, dizendo que a parte doadora era o valor total, eles são castigados por causa disso. Os apóstolos dizem, não era seu? Quando vendeu não estava sob o seu poder? Como eu disse, nenhum grupo de pessoas viveu a generosidade de forma tão intensa como esse grupo que vivia em torno de Jesus. A alguns quilômetros de Jerusalém, a leste de Jerusalém, viviam uma comunidade chamada de essênios. Os essênios eram uma seita judaica que emergiu aí no segundo século antes de Cristo, e eles viviam em Qumran. Eles foram dizimados aí no ano 68, provavelmente pelos romanos, e eles também adotaram essa generosidade, mas uma forma mais de compartilhar as suas propriedades, mas eles não doavam as suas propriedades. No Antigo Testamento a gente também encontra uma forte tradição do cuidado pelo pobre, pelo órfão, pela viúva. Mas esse grupo fez algo inovador. Esse grupo de Jesus Cristo, esse grupo que é narrado aqui nesse texto por Lucas,
Eles fizeram algo surpreendente. E a Bíblia fala que tudo passou a ser de todos. Tudo passou a ser comum a todos, eles repartiam com todos. E essa administração era realizada a partir da necessidade de cada um. A partir da necessidade de cada um. Quando você fala de filantropia, por exemplo, que é a ajuda ao próximo, funciona exatamente assim. O próximo ele tem uma necessidade e eu tenho uma possibilidade. Então eu ajudo o próximo a partir das minhas possibilidades. Mas a igreja primitiva, ela ajudava a partir da necessidade do pobre e não das possibilidades. Ela não ajudava a partir das suas possibilidades, mas a partir da necessidade de cada um. Esse grupo de Jesus Cristo, ele usou o que nós conhecemos como primado da justiça, ou princípio da justiça, que é exatamente a ideia de o cidadão ele é um ser de direito, e se ele tem uma necessidade, o Estado tem um dever. O princípio de ação deles era assustadoramente diferente de tudo que a igreja já viu na história. E a igreja, ela agiu dessa maneira após ter recebido o Espírito Santo. Foi quando o Espírito Santo veio morar neles que eles agiram dessa forma. Assustadora. Isso nos leva à compreensão, meus queridos, de que o batismo no Espírito Santo, que muitas vezes é mal compreendido, não é apenas um batismo de poder, um batismo de dons, um batismo de maravilhas. Ele é um batismo onde nós recebemos lucidez. Nós recebemos lucidez. Porque ele nos permite ver o que não seria possível ver sem a presença do Espírito Santo. Ele nos permite viver o que não seria possível viver sem que a presença de Deus estivesse em nós, sem que o Espírito Santo estivesse em nós. E agir dessa maneira, e agir dessa maneira só é possível quando o Espírito Santo, ele está em nós. Ele habita em nós. A igreja primitiva desenvolveu tudo isso após ter recebido o Espírito Santo, e ele tinha liberdade para agir na igreja e por meio dela. O fato é que a igreja, ela venceu o Deus Mamon. Ela venceu o Deus Mamon. O Espírito Santo quebrou o poder de Amon, o senhorio de Mamon da vida das pessoas. Mamon era o Deus das riquezas. Em nenhum outro lugar na Bíblia, Jesus denomina alguém de Senhor. Mas ao dinheiro ele diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ou deve odiar um e amar o outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Eles se libertaram. Imediatamente as pessoas foram libertas das suas posses. O doutor indiano Samuel Kamaleson, ele diz algo muito interessante. Ele diz que você só possui aquilo que você doa. Aquilo que você não consegue doar, possui você. Você só possui aquilo que está ao tempo todo na sua perspectiva disponibilizado para doação. Caso não esteja, isso possui a gente. Por isso nunca passa pela nossa cabeça doar aquilo, doar alguma coisa. Por isso que a gente tem dificuldade algumas vezes, porque a igreja primitiva, ela possuía e não era possuída. Eles se libertaram, eles doaram, ou seja, eles tinham tudo em comum. A igreja criou um paradigma que deve ser parte da comunidade cristã, que é o paradigma do direito. A comunhão cristã é o amor cristão, é cuidado cristão. E cuidado e amor cristão é compartilhamento. Nós precisamos nos libertar. Jesus, ele não proíbe a gente de ter as coisas, desde que isso não seja o dono da nossa vida. Por que a gente tem tanta dificuldade, irmãos? Eu tenho aprendido, eu já trabalhei no campo missionário, então, missionário não tem nada. Missionário não tem nada. Mas o missionário, ele recebe muitas coisas. E algumas vezes que eu recebia, eu ficava tão constrangido, dizer, cara, existe um outro missionário que também está precisando. E algumas vezes, não para me envaidecer disso, mas eu dividia, por mais pouco que fosse. Porque aqui nessa terra, o Senhor é o dono da nossa vida, não as coisas que possuímos.
Aquilo que era o grande João Crisóstomo, né, arcebispo de Constantinopla, ele nos deixou uma descrição linda da igreja, quando ele diz: aquilo que era uma comunidade angelical, não consideravam exclusivamente deles nenhuma das coisas que possuíam, imediatamente foi cortada a raiz dos males. Ninguém acusava, ninguém invejava, ninguém tinha ressentimentos, e não havia orgulho nem desprezo. O pobre não sabia o que era vergonha, o rico não conhecia a arrogância. O fato de termos centenas de irmãos carentes é uma contínua reprimenda para nós, igreja. Porque minorar as necessidades e abolir a miséria dentro da comunidade cristã de Jesus sempre foi parte da responsabilidade dos crentes cheios do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu fico tão indignado quando a pessoa não consegue pagar um lanche para alguém. Quando a pessoa quer mais receber do que dar. Irmãos, mais bem-aventurado é dar. Não que você vai fazer isso para ser abençoado, mas quando você dá, quando você abre mão, o Senhor, Ele te abençoa. Ele te abençoa. Então, se alguma coisa está te prendendo, doe isso. Doe isso, por mais que seja difícil. O Senhor Jesus, Ele não nos desampara. Sabe, às vezes nós dizemos: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas na prática, o Senhor de fato, Ele não é o que nos satisfaz. Porque nós temos dificuldades às vezes de abrir mão, de doar. E como eu falei que nós recebemos o Espírito Santo, Ele nos dá um espírito de lucidez, de perceber a necessidade de alguém, de perceber aquilo que o nosso irmão, que a comunidade está passando. Em terceiro lugar, a igreja era uma igreja que adorava. Eles perseveravam no partir do pão e nas orações, e com isso nós entendemos que a comunhão era expressa não somente no culto mútuo, mas também no culto conjunto. No culto individual, mas no culto conjunto. E se você reparar bem, os artigos definidos nas duas expressões, literalmente, o partir do pão e as orações, sugere de um lado uma referência à ceia do Senhor, embora seja quase certo que naquele primeiro estágio fazia parte de uma refeição maior, e do outro lado, culto ou reuniões de oração. Perceba que é mais que orações individuais. É mais que uma oração ou um culto individual, mas é um culto em conjunto. Repare, irmãos, que há dois aspectos no culto da igreja primitiva que exemplifica, inclusive, o seu equilíbrio. Exemplifica o seu equilíbrio. Em primeiro lugar, era um culto formal e informal, pois era realizado no templo, como em casa em casa, que é uma combinação muito interessante. É uma combinação muito interessante. Você adora a Deus como igreja aqui neste lugar, e você adora a Deus como igreja em sua casa. Não vou falar sobre isso. Eu pensei em dizer, algumas pessoas, acham que o culto é só na igreja. Eu vou para a igreja. Não esqueça, irmãos, nós cultuamos em casa também. Nós cultuamos em casa, reunido com as nossas famílias. Tenho saudade disso da casa do meu pai. Não podemos achar que precisamos ser mais reverentes na adoração aqui, debaixo desse teto, e lá em casa sermos negligentes com a adoração. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ela diz a ele: onde devemos adorar? Os nossos pais adoraram neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém. Então, qual que é o lugar certo? Jesus lhe diz: mulher, não é aqui neste monte e nem em Jerusalém. Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. A igreja de Jesus sabe que está comprometida com a adoração reverente e verdadeira em qualquer lugar, em todos os lugares. O segundo exemplo de equilíbrio no culto da igreja que vemos aqui está no fato de ele ser alegre e reverente. Não se pode duvidar da alegria desses irmãos. Não se pode duvidar da alegria desse grupo, isso é evidente. Está escrito que eles tinham alegria e singeleza no coração, que significa literalmente estar em grande exultação e sinceridade de coração. Afinal, Deus havia enviado o libertador, e agora Ele envia a eles o Espírito Santo para morar neles.
para viver neles. Eles tinham muitos motivos para se alegrarem. Você tem motivos para se alegrar e adorar a Deus? O Espírito Santo fez isso com aquele grupo. Por isso, eles estavam alegres. Cada culto de adoração deveria ser uma alegre celebração dos atos poderosos de Deus através de Jesus Cristo. Algumas vezes fugiu a palavra agora. Nós chegamos nesse lugar, nós deixamos os nossos lares com a intenção de vir aqui nesse lugar para receber coisas. Esse é um lugar onde nós recebemos coisas também. Nós somos abençoados. Mas o culto é o lugar onde Cristo Jesus, Ele é exaltado. O culto é o lugar, não para a gente, também é para a gente orar e compartilhar com Deus as nossas dores, as nossas dificuldades, mas mais do que isso, é o lugar onde nós reconhecemos a grandeza do nosso Deus. Onde nós reconhecemos os seus atos poderosos, onde nós reconhecemos que Ele nos salvou, onde nós reconhecemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Esse é o lugar da verdadeira adoração. John Stott diz algo muito interessante em seu livro A Mensagem de Atos até os Confins da Terra. Ele diz que o culto pode até ser majestoso, mas é imperdoável que seja enfadonho e egocêntrico. Ele precisa ser cristocêntrico. Ao mesmo tempo, a alegria deles nunca era irreverente. E aqui está algo que eu gostaria de pontuar. Nós precisamos ser reverentes quando nós cultuamos ao Senhor. Porque se a alegria do Senhor for uma obra do Espírito Santo, o temor do Senhor também será autêntico. Também será autêntico. E o texto que lemos diz que em cada alma havia temor. Deus havia visitado aquela cidade. Deus estava no meio deles e eles sabiam disso e curvavam-se diante dele com humildade, maravilhados. Então não há espaço para a exaltação humana no culto de adoração. Não podemos imaginar que no culto, reverência e alegria sejam mutuamente excludentes. A combinação entre alegria e temor, bem como formalidade e informalidade, dá um equilíbrio agradável à igreja. Cultue lá na sua casa e venha cultuar aqui. Na verdade, cultue em qualquer lugar. Adore-o em qualquer lugar. Não tenha apenas um ponto específico de adoração. Adore ao Senhor em qualquer lugar. Em quarto lugar e último, essa igreja, ela era uma igreja evangelística. Não há como ser uma igreja sem pensar na evangelização. E até aqui, nós analisamos esses aspectos internos desta igreja, pois Lucas afirma claramente que eles perseveravam nessas três áreas: aprendizagem, amor, adoração. Mas quando finalizamos a leitura dos textos que lemos, vemos que ela também era uma igreja evangelística. O verso 47, parte B, diz que enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles primeiros cristãos, meus irmãos, eles não estavam preocupados em estudar, compartilhar e adorar juntos, ao ponto de esquecerem a evangelização. Ao ponto de excluir a evangelização. Pois o Espírito Santo é um Espírito missionário. É um Espírito missionário que criou uma igreja missionária. Harry Bower, em seu livro Pentecostes e Missões, ele diz que Atos é governado por um tema dominante que prevalece sobre todos os outros e controla todas as coisas. Esse tema é a expansão da fé através do testemunho missionário no poder do Espírito Santo. Repare, no poder do Espírito Santo. No poder do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a igreja a testemunhar incessantemente, e os testemunhos fazem com que as igrejas surjam constantemente, continuamente. A igreja é uma igreja missionária. Ela é uma igreja que evangeliza. Dentro deste aspecto da evangelização, nós podemos aprender 3 lições vitais sobre a evangelização da igreja, desse grupo de pessoas. Primeiro, foi o Senhor quem fez. Não foram os discípulos que converteram as pessoas. Foi o Senhor quem a fez. E diz que acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que
iam sendo salvos. Sem dúvida, ele o fez através da pregação dos apóstolos, dos testemunhos dos membros da igreja, do amor impressionante na vida comunitária deles e do exemplo de todos, pois estavam louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Mas mesmo assim, ele, Jesus, foi quem a fez, pois ele é o cabeça da igreja. É somente ele que do seu trono tem o privilégio de admitir pessoas, tornando-as membros do seu corpo e de conceder salvação. Essa é uma ênfase muito necessária, meus irmãos, porque muitos hoje falam de evangelização de forma repreensível, com excesso de autoconfiança e até um certo triunfalismo. Como se pensassem que a evangelização do mundo é a maior conquista da tecnologia humana. Nós precisamos, claro, empregar toda a tecnologia que Deus nos deu para evangelizar, mas só faremos isso se dependermos humildemente dele, o principal evangelista. É o Senhor quem acrescenta à sua comunidade os que vão sendo salvos. Segundo, Jesus fez duas coisas ao mesmo tempo. Ele acrescentava e salvava. Isso indica para nós que a salvação é uma experiência progressiva que culmina com a glorificação final. Ele não os acrescentou à igreja sem salvá-los, até porque no começo não existiam cristãos nominais. Hoje, se você perguntar, um monte de gente diz que é evangélico, né? Muito comum as pessoas falarem hoje evangélico. Hoje muita gente fala que é. Se é ou não é, eu não sei, mas se não seguem os conceitos de Cristo, então eu duvido disso. Cristo não os salvou sem acrescentá-los à igreja, porque também não havia cristãos solitários. Isso me faz pensar e deve nos levar a pensar que não existe cristãos fora do corpo. Não existe cristão fora do corpo. Hoje muita gente diz que são crentes, mas andam longe da comunidade de fé. Acabam esquecendo a comunidade de fé e dizem, não, eu sou cristão, eu sou um seguidor de Jesus, mas eu não preciso desse negócio de reunir com o pessoal ali, domingo ainda, tá doido? Domingo tem fantástico, não é brincadeira. Eu não é muito a minha praia, eu sou meio antissocial, mas irmãos, não deixem de congregar. Não deixem de congregar. Não deixem de partilhar as coisas entre vocês. Não deixem de partilhar e viver uma vida comunitária, onde as pessoas olham e dizem, aquele é o grupo do Cristo. Não do Daniel Cristo, mas aquele é o grupo do Messias. Aquele é o grupo que não aqueles que abrem mão do seu próprio conforto, que abrem mão do seu próprio dinheiro. Há quem o diga que o cristão ele se converte, né? Mas o bolso não. O bolso não. Hoje muita gente diz que são crentes, mas andam longe da comunidade de fé. Salvação e participação na comunidade andavam juntas e continua andando. Não se engane. Não se engane. Terceiro, o Senhor acrescentava pessoas dia a dia. Repare que o verbo está no imperfeito, continuava acrescentando. E o advérbio, diariamente, não deixa nenhuma dúvida a respeito disso. A evangelização não era uma atividade ocasional ou esporádica da igreja primitiva. Eles não organizavam campanhas quinzenais. Campanhas são boas, desde que não passem de episódios dentro de um programa contínuo. O culto deles era diário, como nós vimos no verso 46. Assim também o testemunho, o louvor e a proclamação era o transbordamento natural de corações cheios do Espírito Santo. Eles buscavam as pessoas de forma continuamente. Precisamos recobrar essa expectativa de crescimento saudável, constante e ininterrupto da igreja, desde que não estejamos preocupados apenas com uma numerolatria. Revendo essas marcas da igreja, meus queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo, fica evidente que todos eles se preocupavam com os relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Eles se preocupavam em aprender mais de Deus. Eles esperavam receber mais
dos apóstolos, aquilo que os apóstolos aprenderam com o grande mestre Jesus. Eles estavam ligados uns aos outros em amor, eles perseveravam na comunhão, amparando-se mutuamente e ajudando os pobres em suas necessidades. Estavam ligados a Deus em adoração, eles o adoravam no templo e em casa, nas ceias do Senhor e nas orações, com alegria e reverência. Eles estavam engajados na evangelização do mundo, na evangelização contínua. Vejam, meus irmãos, nenhuma igreja egocêntrica, autossuficiente, absorta em seus próprios negócios, que se absorveu, que se concentra em seus próprios interesses, pode afirmar que está cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito missionário. O Espírito Santo é um espírito missionário, portanto, uma igreja cheia do Espírito Santo é também uma igreja missionária. Não precisamos esperar um dia de Pentecostes para que isso aconteça. Não precisamos esperar um dia que o Espírito Santo virá sobre nós, pois o Espírito Santo já veio e nunca mais nos deixou. Ele habita em mim, ele habita em você. Essa é inclusive a garantia da nossa salvação. É isso que afirma com o nosso espírito que nós pertencemos a Jesus, que nós somos salvos. O Espírito Santo habita em nós. Ele jamais nos deixou. Ele jamais vai nos deixar. Ele está aqui, agora. Nossa responsabilidade é nos humilharmos diante de sua autoridade soberana, decidido a não apagá-lo, mas a lhe dar toda a liberdade. E então, amados irmãos, a igreja irá manifestar novamente as marcas da presença do Espírito Santo. Aprendizagem, conhecê-lo mais e mais, amar de forma genuína, adorá-lo com reverência e temor e ter o senso da missão de evangelização nos torna de fato uma igreja saudável, a igreja de Deus. Nós somos a igreja de Jesus. Amém? E se você foi chamado pelo Senhor e o Espírito Santo habita em você, não dá para fugir disso. Não dá para viver de outra forma. Não dá. Amém? Quero orar com você. Convido você a ficar de pé. Mas antes disso, eu acho que o louvor vai cantar uma música. Irmãos, eu sei que eu falei muito, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje desafiando e desafiado a viver mais esse evangelho na prática. Nós pertencemos ao Senhor, isso é fato. Nós somos salvos, isso é fato. Mas às vezes nós falhamos com o viver comunitário. Às vezes nós falhamos em perceber a necessidade do nosso próximo. Eu quero que você saia daqui desafiado a amar mais, a aprender mais de Jesus. Eu quero que você saia daqui com um coração desejoso de aprender mais desse nosso Senhor, de sair da superficialidade. Paulo vai dizer, a profundidade das riquezas e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos, e insondáveis os seus juízos. Há um Deus que deseja ser conhecido. Há um Deus que deseja se manifestar através de nós, a comunidade, o grupo do Cristo, o grupo do Messias. Aqueles que foram salvos. E através desse amor genuíno, nós alcançamos aqueles a quem o Senhor quer salvar. E Ele vai acrescentando a sua comunidade. E a igreja vai avançando. Porque a igreja não para como nós cantamos. Ninguém pode parar a igreja de Jesus.
Pai querido, nós nos humilhamos diante do Senhor, nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor nos chamou para viver de forma mais ativa no Teu reino. A minha oração é que o Teu Espírito Santo, que já habita em nós, possa reacender a chama viva do Evangelho, possa reavivar a chama e reacender a chama viva do amor cristão, do abrir mão, do sofrer, muitas vezes o desconforto para ver alguém bem, para ver alguém confortável. Ou de abrir mão, Senhor, das nossas próprias finanças, muitas vezes, que nos prendem. A abrir mão, Senhor, das nossas próprias vontades, para viver o amor genuíno e para atender ao necessitado. Nós oramos que o Senhor reavive a chama do Teu Espírito Santo nos nossos corações, Pai. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, e nós não conseguimos fazer nada sem o Espírito Santo.
Nós não conseguimos fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Nós não conseguimos amar sem o poder do Espírito Santo. Nós não vamos conseguir, Senhor, buscar o Senhor e aprender mais do Senhor sem que o Teu Espírito Santo nos mostre e nos revele e coloque em nós essa vontade. Nós não vamos conseguir, Deus, amar, nós não vamos conseguir, ó Pai, evangelizar se o Teu Espírito Santo não estiver em nós. Eu oro para que nós, como igreja, sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, e que esse poder seja manifesto através de nós, Deus, como o grupo do Cristo, como o grupo do Messias, como a igreja de Cristo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.